Então, os primeiros cristãos, né, que nós chamamos de igreja primitiva, né, até a igreja apostólica, né, até a morte do último apóstolo, eles foram testemunhas, ou grande parte, né, daqueles primeiríssimos cristãos foram testemunhas oculares dos acontecimentos pascais. Ou seja, ou estavam presentes, ouviram de longe, ou ouviram falar do que aconteceu naqueles dias. Aquela conversa dos discípulos a caminho de Emaús, né? Voltando de Jerusalém, quando encontram Jesus sem reconhecer que é Jesus. E eles falam para Jesus, mas será possível que você não sabe do que aconteceu? Quer dizer, foi uma notícia muito badalada, né? Eles ficam admirados, como é que esse forasteiro aqui não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? Jesus, o profeta, que fazia milagres, etc., etc., foi crucificado e morreu. Já fazem 3 dias que aconteceu isso. Vocês lembram daquele diálogo dos discípulos de Emaús, né? Então, a primeiríssima geração cristã foram testemunhas oculares, ou pelo menos conheciam alguém que fora testemunha ocular. Os apóstolos eram testemunhas oculares do Cristo ressuscitado. E muitos discípulos, né, São Paulo vai dizer, mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. Então, os cristãos, a mandato de Jesus, começaram a se reunir no primeiro dia da semana para celebrar a Eucaristia. Então, isso vai estar lá no livro do Apocalipse, uma menção a esse dia, né, o dia do Senhor. Então, o domingo começou a ser chamado de dia do Senhor, porque foi o dia da ressurreição de Cristo. Então, a ressurreição de Cristo, no primeiro século e até hoje, era celebrada já todos os domingos. A Santíssima Eucaristia é o memorial do Cristo morto e ressuscitado. Então, é o sacrifício de Cristo e é no domingo, né? Se celebra o dia do Senhor, é o dia da ressurreição. Então, cada Eucaristia, nós podemos dizer que é Páscoa, né? Porque se celebra o sacrifício de Cristo e se contempla e se comunga o Cristo ressuscitado presente na Santa Hóstia. Já no século II, a partir do segundo século, né, se começam a celebrar em Jerusalém. Interessante isso, então no século II, século III, século IV. Mas nos primeiríssimos séculos, se começam a celebrar em Jerusalém, que foi palco dos acontecimentos históricos, se começam a celebrar uma festa, uma comemoração, uma solenidade, em memória da Páscoa anual. Então, naquele dia em que Jesus fora crucificado e sepultado e ressuscitado, né, os 3 dias, e ressuscitou. Então, em Jerusalém começa a se celebrar os acontecimentos históricos. Imagina como é forte para aquelas pessoas, os cristãos de Jerusalém, andar, morar, conhecer, né, conviver naqueles espaços físicos, né, aonde os acontecimentos da redenção aconteceram. Então, é um privilégio muito grande morar em Jerusalém. Né? Para nós cristãos é um privilégio muito grande, né? Então, estar nos lugares aonde aquilo aconteceu. Então, aconteceu no século IV, se não me engano, terceiro ou quarto século, que uma peregrina chamada Eutéria, esqueci o nome dela, foi a Jerusalém e lá ela fez um diário. Esse diário ficou muito famoso, né? Então ela saiu de Roma, foi até Jerusalém em peregrinação, né? As peregrinações são sempre penitenciais, e lá ela visitou, não só em Jerusalém, na Terra Santa, mas lá ela visitou os locais aonde aconteceram os fatos do Evangelho. E ela escreveu um livro, um diário, né? Esse diário, Itinerarium, né? A viagem desta peregrina, levou para Jerusalém, levou para Roma, levou para o Ocidente as notícias daquilo que se aconteciam na Cidade Santa. Então ela foi testemunha de muitas coisas que eles faziam em comemoração, em celebração do Tríduo Pascal,
da Páscoa de Jesus. Então, a partir do século II, já se começa no Ocidente, nas outras igrejas do mundo inteiro, né? Quando a gente fala igreja, nós estamos falando de diocese, tá? Só existia uma igreja católica, a única igreja de Cristo até o século XVI, né? Onde houve a revolução, o cisma protestante. Já no século II, no Ocidente, em outras partes do mundo, já se celebrava uma vez por ano a ressurreição de Cristo. Então, os cristãos, com toda a solenidade, com toda a importância naquele momento, faziam, né, a celebração da ressurreição de Jesus. Então, a Páscoa, ela sempre foi entendida, desde o Novo Testamento, como o centro da nossa vida cristã. Por que o centro da nossa vida cristã? Porque na Páscoa aconteceu a nossa redenção. Então, a nossa redenção acontece com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Não só ressurreição, mas paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, esses acontecimentos são os acontecimentos centrais da nossa fé. Nós somos cristãos, nós fomos salvos porque Cristo ressuscitou, e nós somos cristãos porque acreditamos no testemunho dos apóstolos que Cristo está ressuscitado. Padeceu, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como nós rezamos no credo, né? Então, toda a liturgia católica, né, toda a nossa liturgia cristã, toda a celebração cristã gira em torno do mistério pascal. Inclusive as orações, a própria oração da igreja, que hoje é chamada de liturgia das horas, tradicionalmente era chamado de ofício divino, a própria oração da igreja celebra no dia os mistérios pascais. Então a gente vai celebrar, por exemplo, de manhã na oração das laudes, as laudes matutine, o louvor da manhã, né, as laudes, é a celebração da ressurreição de Cristo. E aí, cada hora canônica, cada hora litúrgica de oração, é memória de um acontecimento da Páscoa. Então, 9 horas da manhã, a prisão de Jesus, mas também o Pentecostes. 9 horas da manhã é quando Jesus toma a cruz, né, é condenado à morte. Então, meio-dia, a crucifixão de Jesus. 3 da tarde, a morte de Jesus na cruz, né? 5 da tarde, no pôr do sol, a descida de Jesus da cruz, o sepultamento. Então, essas horas litúrgicas, canônicas, celebram o mistério pascal. Também a semana. Então, domingo é o dia da ressurreição. Então, cada semana, nós celebramos o mistério pascal. E de modo mais sublime, mais evidente, rememorando o acontecimento histórico, nós celebramos uma vez por ano, né? Isso remonta aos primeiros cristãos, a Páscoa de Jesus. Então, aquele acontecimento histórico naquela data, né, em que Jesus sofreu a paixão, a morte e a ressurreição por nós. Só continuando o que eu estava dizendo, né, todos os sacramentos da igreja são o mistério pascal. Veja bem, vou explicar isso aqui que está muito teológico, né, está meio nas nuvens. E eu não gosto de falar coisa muito... vamos na prática, né? Jesus morreu por nós na cruz e ressuscitou. E através da morte e ressurreição de Cristo, nós somos salvos, não é verdade? Então, a nossa salvação vem da paixão, morte e ressurreição de Jesus, quando Ele paga o preço dos nossos pecados e nos dá a vitória pela sua ressurreição. Pois bem, esse acontecimento histórico, ele tem um lugar, Jerusalém, tem uma data, aconteceu lá no ano 33, mais ou menos. Ou seja, ele está limitado a um tempo e a um espaço. O espaço, né? Jerusalém, e ao tempo, 2000 anos atrás, né? Quase 2000 anos atrás. Como é que este acontecimento histórico chega até mim, que moro em Belo Horizonte, no ano 2019? Como é que esse acontecimento histórico, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, acontecida há 2000 anos atrás, num local específico, Jerusalém. Como é que esse acontecimento que me salvou, ele chega até mim? Ele chega até mim através da igreja
que Jesus instituiu e através dos sacramentos que Cristo instituiu. Então, cada sacramento é canal da graça de salvação alcançada por Cristo, por mim, na sua cruz e ressurreição. Então, começando pelo batismo. Então, no batismo, como diz São Paulo, nós somos sepultados com Cristo e ressurgimos para uma vida nova. Cada sacramento vai ser manifestação do mistério pascal de Jesus, porque a graça da salvação que nos vem através dos sacramentos, ela foi nos conquistada na cruz e ressurreição de Cristo. A Páscoa de Cristo, né, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, é celebrado na Santíssima Eucaristia, na missa. Então, a missa é a celebração da Páscoa de Jesus. De modo que eu falei do domingo como dia pascal, o domingo de Páscoa como a celebração por excelência da Páscoa, mas cada missa é Páscoa. Né? Mesmo a missa que eu acabei de celebrar hoje, aqui na minha capelinha, é Páscoa, né? Porque eu celebro o sacrifício de Cristo. Né? O sacrifício de Cristo. Os sacramentos são os meios pelos quais o sacrifício de Jesus, a Páscoa de Jesus, a graça da salvação chega até mim. Em Jerusalém, cidade de Jerusalém, já no século IV, se celebrava ricamente a Semana Santa. Então eu falei aqui da Páscoa, né, do dia da Páscoa, só que em Jerusalém, no local aonde aqueles acontecimentos ocorreram, eles começaram a celebrar aquela semana que antecedeu a ressurreição de Jesus, acompanhando o evangelho daquilo que acontecia a cada dia. Então, por exemplo, o que é que aconteceu uma semana antes da ressurreição? Aconteceu que Jesus entrou em Jerusalém. Então, os cristãos de Jerusalém lembravam daquele acontecimento. Jesus entrou em Jerusalém, o povo aclamou, reconhecendo que ele era o Messias. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito, filho de Davi, hosana, hosana, e pegou nos ramos. Então, o que é que aconteceu? Já lá no século IV, os cristãos de Jerusalém começaram a fazer a procissão de ramos, no dia da data em que tinha acontecido aquilo, né, alguns séculos atrás, né, 300, 200 anos antes. Essa peregrina, né, Eutéria, se alguém souber o nome correto dela, porque eu não me lembro exatamente, Eletéria, ela viu aquela procissão de ramos e levou isso também, né, é uma fiel leiga, né? Ela levou isso para o Ocidente e para o resto do mundo, né? Olha, uma coisa muito legal que se faz lá em Jerusalém. E aí o que acontece? Aquilo fez o maior sucesso, né, entre os cristãos, né? Então os cristãos, já desde o século IV, né, começaram no mundo inteiro, em várias dioceses, né, do mundo inteiro, começaram a celebrar o Domingo de Ramos. Começou-se a cada dia, os cristãos, através de vigílias, através de orações, principalmente, né, vigílias, orações, começavam a recordar aqueles acontecimentos históricos que tinham acontecido naqueles dias de Jesus em Jerusalém. Por exemplo, a unção em Betânia. Então, Jesus vai até a casa de Marta e Maria. Tem aquele fato da unção de Jesus, né, que com o óleo, com o nardo puríssimo, caríssimo, aos pés de Jesus, aquela briga de Judas, né? Judas que, mas como é que pode? Poderia gastar esse nardo, né? esse perfume, esse óleo caríssimo nos pés de Jesus, podia pegar esse dinheiro aí e dar para os pobres, né? Você vê que a hipocrisia, gente, não é inventada agora, né? Esse pessoal que fica falando, podia dar para os pobres, né? É o discurso de Judas, né? Então, o próprio evangelista vai dizer, São João vai dizer que Judas falava dos pobres, porque no fundo, ele queria roubar, né? Porque ele era o tesoureiro, né, da bolsa. Olha como é interessante, Jesus sabia quem era Judas e deu para ele o dinheiro, né, a bolsa, né, do dinheiro que as pessoas faziam doação. Interessante, né? A gente pode refletir um pouquinho sobre a misericórdia de Deus com esse gesto de Jesus. Mas Judas queria roubar, né? Então, você vai ver na Semana Santa esses evangelhos que vão lembrar
esses acontecimentos. Com o passar dos séculos, né, com a cristandade, né, quando a gente chama a cristandade, é aquele momento da história em que praticamente o mundo ficou cristão, né? Claro, com algumas exceções, mas o Ocidente inteiro, né, e grande parte do Oriente ficou cristão. Então, é esse que os professores de história gostam de chamar de Idade Média, né, Idade das Trevas, não sei o que, é um modo de xingar a Igreja Católica, né, que isso vem desde do século XVI, né, com os protestantes. Então, para xingar a Igreja Católica, né, para cuspir na cruz de Cristo, criaram o termo Idade Média ou Idade das Trevas, mas na verdade foi a cristandade, né? Foi o momento mais glorioso do cristianismo, né? Quando a sociedade inteira, os governos, todos eram submissos ao Papa, né? E a sociedade inteira era cristã. Não significa que não tinham erros, não significa que não tinham heresias, não significa que não tinha pecados, mas existia uma base muito sólida cristã em toda a sociedade, né? Inclusive nas leis, inclusive, né, nos governos, inclusive em tudo, né? Então isso começou a decair a partir do século XVI. Então na cristandade, né, então a partir lá do século VI, VII, VIII, né, até enfim, naqueles que hoje se chama Idade Média, a Semana Santa era tão vivida, a Semana Santa era tão profundamente vivida pelos cristãos que era chamada de Semana Dolorosa. Então, o que acontece? Eu vou voltar um pouquinho para uma explicação da Quaresma para a gente entender melhor a Semana Santa. Então, como é que surge a Quaresma? Vou falar rapidamente sobre isso para a gente entender. Então, a Quaresma surge em preparação para a Semana Santa. Mas em que sentido? Nos primeiros séculos da Igreja, né, quando a Igreja ainda estava crescendo, ainda estava se desenvolvendo, a maioria dos convertidos eram adultos. Claro que haviam já as famílias cristãs, mas haviam muitos convertidos adultos. Então, todos os anos havia uma quantidade, né, em cada diocese de adultos para ser batizada. Então, a quantidade menor ou maior de adultos para serem batizados. Então, essas pessoas eram convertidas, né, se convertiam, passavam a acreditar, ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, recebiam o dom da fé e faziam uma preparação muito sólida, muito séria para entrar na igreja. Então não era assim avacalhado, né? Precisava de uma preparação muito boa para entrar na igreja, porque fazer parte da igreja, fazer parte do povo santo de Deus. Então eles tinham que abandonar os costumes pagãos, os costumes morais que eram pecado, né? Os costumes pagãos. Então eles precisavam dar provas de que eles haviam renunciado aos costumes pagãos para poderem aceder ao santo batismo e, consequentemente, aos sacramentos da salvação, né? Então havia uma longa preparação que durava 1, 2, 3, 4 anos e no último ano, né, quando eles eram considerados prontos para o batismo, né? Ou seja, já haviam realmente dado testemunho, provas de uma conversão sincera, de abandonado, né, os costumes pagãos. Então, eles tinham as semanas preparatórias para o batismo, que eram os 40 dias antes da Páscoa. Os 40 dias. Isso aqui é um pouquinho complicado fazer a conta desses 40 dias, né? Quarta-feira de cinzas, vamos falar assim, eles eram acolhidos, apresentados na Assembleia, né, junto com o bispo, numa grande solenidade. Claro que todo mundo já conhecia eles, mas a partir daqueles momentos, eles começavam a fazer a preparação para o batismo, com 40 dias de penitência, de jejum. Aconteceu que, com o passar do tempo também, alguns batizados traíram a fé e se afastaram da igreja pelo pecado mortal, né, pelo adultério, enfim, por alguns pecados gravíssimos ou mesmo por abandonar a fé. Estando sinceramente arrependidos e querendo voltar, estas pessoas eram reconciliadas pela igreja, né? Então a igreja, estou contando aqui uma coisa muito longa, bem rapidinho, né?
Então a igreja admitia que essas pessoas pudessem voltar, contanto que elas fizessem penitência, uma longa e dura penitência, para dar provas de que elas realmente tinham se arrependido de ter traído a cruz de Cristo, de ter traído o Evangelho. Então essas pessoas faziam penitência como os catecúmenos, ou mais que os catecúmenos até. Então, 40 dias antes da Páscoa, se tornou a quarta-feira de cinzas. Então, essas pessoas tinham um rito lá, também diante do bispo, aonde elas começavam os 40 dias de penitência em preparação para a reconciliação, para que elas pudessem voltar à igreja. Tá? Então, aqui a gente tem dois grupos de pessoas fazendo penitência. Nós temos os catecúmenos, que eram aqueles pagãos que iam receber o batismo, e temos os pecadores públicos, tá? Aquelas pessoas que haviam abandonado a igreja, que tinham sido excomungadas, que também tinham sido admitidas para receber a reconciliação. Então, este grupo de pessoas começavam um tempo de jejum, de penitência. Os fiéis leigos, os irmãos, querendo também renovar o seu batismo, começaram também a fazer penitência. Então, o Quaresma foi esse movimento do próprio povo de Deus que quis fazer penitência junto com os catecúmenos, junto com os penitentes públicos, né, para que eles também pudessem renovar o seu batismo na vigília pascal, porque na vigília pascal existe o batismo dos catecúmenos e a renovação das promessas do batismo de todo o povo de Deus. Então, na quinta-feira que precedia a Páscoa, os que hoje nós chamamos Quinta-feira Santa, pela manhã, os penitentes vinham para a igreja numa celebração junto com o bispo, com os presbíteros, com o povo de Deus, e ali acontecia a reconciliação. Então, recebiam a absolvição sacramental. Já tinham feito penitência e recebiam a absolvição sacramental. Então, a Quinta-feira Santa é um dia de festa. Então, padre, quando é que acaba a Quaresma? A Quaresma acaba na quarta-feira, antes da Quinta-feira Santa. Porque Quinta-feira Santa não é mais dia de penitência, é dia de festa. Quinta-feira Santa tem glória, tem flores, né? Quinta-feira Santa tem aquela grande festa da reconciliação dos penitentes e é o dia também da instituição da Eucaristia. Então, sexta-feira começa o tríduo pascal. Na verdade, hoje em dia, né, a partir de alguns momentos, alguns séculos atrás, o tríduo pascal antecipou-se para Quinta-feira Santa. Então, quinta, sexta e sábado foi considerado o sagrado tríduo pascal. Logo no começo da igreja, era sexta, sábado e domingo considerado o tríduo pascal. Então, o tríduo pascal são esses 3 dias. Quinta, sexta e sábado. Então, a partir da sexta-feira, então começa o jejum para a Páscoa. Entendeu? Então, a Quaresma, ela acaba, digamos, na quarta-feira, antes da Quinta-feira Santa. Mas na Sexta-feira Santa começa o grande jejum para a Páscoa. É o jejum mais rigoroso. Então, já aquele jejum mais forte, porque estamos comemorando, celebrando a morte de Jesus. Então, tempo penitencial mais forte. Então, eu estou falando esses acontecimentos históricos para a gente poder entender melhor e celebrar melhor a nossa Semana Santa, que nós vamos fazer na próxima semana agora. Então, na quarta-feira de cinzas, aquelas pessoas que tinham entrado nesse tempo especial de penitência. Na Quinta-feira Santa de manhã, os pecadores públicos recebiam a absolvição do bispo. Começava-se, a partir da sexta-feira, o grande jejum para a vigília pascal. Então, os primeiros cristãos, os cristãos dos primeiros séculos, isso aos poucos vai sendo mitigado, né? Então, a dureza da penitência, ela vai aos poucos sendo mais mitigada. Mas a gente pode perceber, né, pelos relatos históricos, né, que nos primeiros séculos, em toda a cristandade, né, a penitência era algo muito forte. A penitência era realmente os 40 dias. Os 40 dias eram realmente de jejum, assim como de Jesus.
né? Então as pessoas realmente faziam jejum. E na Semana Santa, então a partir do domingo da Paixão, então em Roma se celebrava nesse domingo a Paixão de Cristo. Em outras dioceses se celebravam a entrada de Jesus em Jerusalém, que é o Domingo de Ramos. Depois se fundiu essas duas celebrações numa só e ficou o Domingo de Ramos e Paixão de Cristo. Então, a partir dessa semana, né, da segunda, terça, quarta, quinta, chamada Semana Maior, então cada dia é chamado de santo. Então, segunda-feira santa, terça-feira santa. Então, os cristãos faziam, tradicionalmente, um jejum muito rigoroso. Tão rigoroso que na cristandade não se trabalhava nesses dias. Então, as pessoas se dedicavam inteiramente à oração, iam para a igreja, faziam vigílias, né? E faziam jejuns, faziam penitência, se preparando para a Páscoa, né? Para a celebração da ressurreição de Cristo. Então, algo muito forte acontecia nesses dias. Imaginem uma sociedade totalmente cristã. Vocês imaginam, eu queria abrir aqui um parênteses para a gente usar a nossa imaginação. Imaginemos esse ano que fôssemos ainda na cristandade. Ou seja, uma só igreja, a gente não teria seitas protestantes, teria apenas a Igreja Católica. A mídia, a televisão seria totalmente cristã. As leis de todos os países seriam baseadas no Evangelho e nas leis da igreja. As leis da igreja prevaleceriam sobre qualquer outra lei. A autoridade suprema seria o Papa e os bispos nas suas dioceses e os padres nas suas paróquias, que, pela autoridade espiritual dada por Cristo, teria mais autoridade que o poder civil. Os próprios reis, rainhas, imperadores estariam submissos ao Papa, como era na cristandade. Padre, seria todo mundo santo? Não, porque o ser humano é pecador, né? Mas o extrato social, né? Quer dizer, a vida pulsaria segundo o Evangelho. Você pode me dizer, padre, isso é um sonho muito distante, isso aqui é uma coisa de 600 anos atrás, né? de 1000 anos atrás. Isso aqui não tem cabimento. Eu vou dizer aos senhores e senhoras que me assistem que isso não é tão longe assim, né? Pelo menos o vislumbre disso não é tão longe assim. Eu vou dizer por quê. Mais ou menos 60 anos atrás, no interior do Nordeste, isso eu sei porque eu escutei de pessoas que viveram 60 anos atrás, 50 anos atrás. Na Sexta-feira Santa, todas as rádios não tocavam outra música senão músicas religiosas. Sexta-feira Santa não tinha outro filme. Isso aqui eu, criança, vi, não vou nem muito longe. Os cinemas da cidade onde eu morava, passava-se a Paixão de Cristo. Somente a Paixão de Cristo, nada mais. As rádios não tocavam música mundana e as pessoas viviam a Sexta-feira Santa com grande respeito. Então não havia diversão, não havia comércio, não havia festa, não havia nada. Né? O grande respeito da Sexta-feira Santa. Então, vocês imaginam, né? Como nós decaímos. Então, gente, continuando aqui, eu não falei, né? Mas na Quinta-feira Santa também, a partir de um certo momento, começou-se a ter a celebração da consagração dos santos óleos, né? Então, a consagração do óleo do batismo, da crisma e dos catecúmenos, né? Como em união com o mistério pascal, né? Como eu falei no início da live, os sacramentos são, cada sacramento são para nós a graça da Páscoa que chega para mim. Para a gente concluir, né? Para a gente começar a concluir, isso aqui é importante. Diante de tudo isso que eu falei, do fervor dos primeiros cristãos, de como eles celebravam, então, as vigílias, né? As orações que se faziam à noite, de modo particular, então, a gente vai ter, como eu falei, né? Aquela semana que em Jerusalém começou a se celebrar a cada dia aquilo que tinha acontecido naquele dia. Então, por exemplo, na quinta-feira, Jesus instituiu a Eucaristia, então se fazia a celebração da instituição da Eucaristia. Na sexta-feira, Jesus morreu na cruz, então celebração da morte de Cristo na cruz, né? Então no sábado, o que é que aconteceu? Jesus desceu, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos. Então aquele sábado de silêncio, de expectativa. E no domingo, a ressurreição de Cristo.
Então, os cristãos, logo no início mesmo, né, no século terceiro, no século IV da cristandade, começavam a fazer vigílias, né, nesses dias, mas especialmente a grande vigília, a mãe de todas as vigílias, que é a vigília pascal, aonde os cristãos, os católicos, né, os cristãos iam para a igreja e passavam a noite inteira em celebração. Então, a noite toda em celebração. Então, começavam com o pôr do sol e só terminava com o raiar do dia, com as primeiras luzes do dia. Então, a noite inteira ouvindo a palavra de Deus, cantando os salmos, rezando e celebrando a Eucaristia. Então, naquela noite onde haveria o batismo, né, todo aquele longo rito do batismo, né, o rito então, obviamente, da bênção da água lustral, né, a renovação das promessas do batismo, etc, etc. Então, toda aquela riqueza da liturgia que nós temos hoje, bem reduzida na missa da Páscoa, né, da vigília pascal. Então, a vigília era realmente uma vigília da noite inteira, de modo que é belíssimo naquela frase onde se diz que a luz do círio, que representa o Cristo ressuscitado, encontre a luz da aurora, ou seja, os cristãos que acendiam o círio pascal no início da vigília, aquele círio que a noite inteira ia arder, e a luz do círio encontra a luz da aurora, quando a luz do sol entrava pela porta da igreja e iluminava os cristãos que estavam lá dentro. Então, o Messias Ramírez está fazendo aqui uma pergunta, né, precisando melhor um pouquinho, que a quaresma se acaba na quinta-feira, na hora nona. De fato, porque é uma precisão, né, uma precisão assim, litúrgica, né? Porque depois da hora nona, ou seja, no final da tarde ou no começo da noite, é que se celebra a missa do lava-pés, né, que é a instituição da Eucaristia. Então, eu posso considerar a quaresma, ou seja, a penitência, até às 3 da tarde, digamos assim, até a tarde da quinta-feira, de fato, né? Então, eu só quis dizer que na quinta-feira, à noite, é dia de festa. Então, quinta-feira à noite é dia de festa, né, de fazer, é o dia da instituição da Eucaristia. Esse dia também é o dia da instituição do sacerdócio. Então, o bispo, junto com os padres, estão na catedral. Isso aqui, desde muitos séculos atrás, né, se tem essa celebração, porque naquele dia que Jesus instituiu a Eucaristia, ele instituiu o sacerdócio. Então, na celebração da quinta-feira de manhã, nós, padres, renovamos as promessas sacerdotais na catedral, junto com o nosso bispo, né? Então, cada presbitério, né, com o conjunto dos padres daquela diocese, junto com o seu bispo na catedral, na missa chamada Missa do Crisma, né, quando ele consagra os santos óleos, os padres renovam as promessas sacerdotais. Então, por isso também é dia de festa para nós sacerdotes, na Quinta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, tem a celebração da cruz, da adoração da Santa Cruz, né? Então, da comemoração da paixão de Cristo e depois a adoração da cruz. No Sábado Santo é um dia de grande silêncio. Os primeiros cristãos faziam jejum da Sexta-feira Santa até o Sábado Santo também, ou seja, eles só iam comer depois da Vigília Pascal, né? Só iam acabar o jejum depois da Vigília Pascal. Por isso que também não havia comunhão na Sexta-feira Santa. A comunhão da Sexta-feira Santa, ela foi introduzida muito recentemente. Então, na Antiguidade e por muitos e muitos séculos, eu acho que até o século XX, não havia comunhão na Sexta-feira Santa. Era o jejum, né? Porque não tem missa, então também não tem comunhão. Cristo está morto e fazemos jejum, inclusive, da Eucaristia. Mas isso não existe mais, né? A partir de Pio XII, se tem comunhão. Pode-se comungar quem quer, né? Também na Sexta-feira Santa. Só não no sábado. No sábado não pode haver comunhão, apenas na missa da Vigília Pascal. Tudo isso que eu falei, dá vontade de ficar falando bem muito, mas o tempo é curto, né? A gente tem que acabar. É muito importante a gente entender que isso não é um teatro, embora seja muito bonito. O Domingo de Ramos, né? Hosana ao filho de Davi,
todas as celebrações que nós fazemos, né, inclusive de piedade, como, por exemplo, a procissão do encontro, em alguns lugares tem a procissão do encontro, que é muito bonita, né, quando se sai, os homens com a imagem do Senhor flagelado e as mulheres com a imagem da Virgem das Dores. Não sei se na cidade de vocês tem isso, né, é uma tradição muito bonita. Então, os homens saem para um lado, com o padre, né, e a imagem de Jesus flagelado, e Jesus carregando a cruz, e para outro lado sai as mulheres com a imagem de Nossa Senhora das Dores. E depois, num certo momento, eles se encontram e termina-se na igreja, né? Então, esse encontro, que é o encontro da Virgem dolorosa com Jesus padecente, né? Aquele encontro de Maria com Nosso Senhor. Então, tem muitas celebrações muito belas, né, muito bonitas. E a própria Quinta-feira Santa, né, então o lava-pés, né, toda aquela encenação, vamos dizer assim, né, do padre ou do bispo que lava os pés, né, dos apóstolos, né, representados lá por aqueles 12 homens, que representam os 12 apóstolos. Né. Então, a adoração da Santa Cruz, né, o descobrimento da cruz, né, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Então, todo esse ritual da nossa liturgia, que, como eu falei para vocês, tem herança lá, né, dos primeiríssimos séculos da igreja. Então, é uma tradição que vem de milênios, né, que nós herdamos dos primeiros cristãos, herdamos dos cristãos de Jerusalém, né, que foram vivenciando isso, e foram celebrando isso e solenizando isso através dos séculos. Porém, esses momentos não são um teatro. Então, coloque muito isso na sua cabeça. Não é um teatro, não é uma coisa para você simplesmente recordar na sua memória. Preste atenção, os momentos litúrgicos são momentos de memorial. Ou seja, aquilo que eu estou participando, que eu estou celebrando, que eu estou vivendo na celebração da liturgia, aquilo ali acontece de fato. Eu não pude estar em Jerusalém 2000 anos atrás, mas eu posso estar na igreja hoje. Imagina se você tivesse 2000 anos atrás em Jerusalém, você iria ou não iria aclamar Jesus? Você iria ou não iria, se fosse convidado, estar no cenáculo para ver Jesus instituindo a Eucaristia? Você iria ou não iria acompanhar Jesus na sua via crucis, né? Na sua via dolorosa? Você iria ou não iria estar presente para ver Jesus ressuscitado? Como você pode fazer da Semana Santa, nesse mundo neopagão, como você pode fazer da Semana Santa um feriado? Não tem cabimento. São os pagãos que ignoram Jesus crucificado. São os pagãos que não reconhecem Jesus ressuscitado. Então, se você faz da Semana Santa um feriadão, sinto muito, você pode ser tudo menos católico. Você é um pagão. Você pode ter recebido o batismo, mas você vive como pagão. Tem gente que aproveita a Semana Santa para viajar, para ir para a praia, para ir não sei para onde. Meu filho, isso é uma blasfêmia. Né? Isso é uma blasfêmia. Como é que você recusa o convite da igreja de participar daquilo? Ou você não tem fé, você você acha que aquilo é um teatro. Né? Não é um filme, não é o filme do Mel Gibson. Não é isso. Né? A celebração é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Porque ali, naquela celebração, você estará vivendo na sua alma como se você estivesse presente em Jerusalém. Eu vou mostrar para vocês, mostrar não, né? Eu vou falar aqui para vocês uma frase de um santo que está sendo muito badalado, né? Assim, um santo jovem do século XXI, que com 15 anos, né, alcançou, a igreja tem reconhecido, hoje ele é venerável, não é santo ainda reconhecido pela igreja, mas ele é venerável, Carlo Acutis. Então, Carlo Acutis é um italiano, né, um rapazinho italiano de 15 anos, que morreu de leucemia e ofereceu
todas as suas dores pela vida do Papa Bento XVI. Então, ele é muito recente. E o corpo dele, então, ele tem fama de santidade, né? Então, o Carlo Acutis, né, em português é Carlos, ele disse uma frase muito bonita que eu quero ler para vocês. Somos mais afortunados que os apóstolos que viveram com Jesus há 2000 anos. Temos mais sorte do que os apóstolos que viveram com Jesus há 2000 anos. Para nos encontrar com ele, basta que entremos na igreja. Jerusalém está ao lado de nossas casas. Olha como uma criança, né, ele disse isso quando era criança, olha como uma criança entende mais do que muitos adultos católicos. Né? Olha o que um santo, por iluminação de Deus, compreende. A compreensão de fé. Jerusalém está bem pertinho da minha casa. Basta entrar na igreja para você entrar em Jerusalém. Que conhecimento profundo deste menino, que será santo se Deus quiser. Queridos irmãos, por favor, não vivam como pagãos. A Semana Santa é a semana maior. Séculos e séculos de cristandade, de irmãos, né, nossos, que viveram profundamente esses dias, na penitência, no jejum, no amor a Jesus crucificado, na alegria do Jesus ressuscitado. Nessa grande semana, depois da Páscoa, né, que são primeiro a oitava de Páscoa, mas depois os 50 dias da alegria pascal. Todo o ano litúrgico gira em torno disso, toda a nossa vida gira em torno disso, a nossa salvação aconteceu naqueles acontecimentos, naqueles fatos que nós celebramos, na quinta, sexta, sábado e domingo. É naquela semana, né? Na Semana Santa inteira. Então, por favor, não vivamos como pagãos. Eu nem sei o que dizer. Né? É tão escandaloso que um cristão, que um católico não participe da Semana Santa. É tão escandaloso como alguém que, vendo Jesus passar crucificado, ri, debocha. Não era todo mundo que estava seguindo Jesus ali, naquela procissão de Jesus carregando a cruz, tinha muita gente debochando, tinha gente achando que ele era um bandido, né? Tinha gente cuspindo, jogando pedra. Tinha gente rindo. E, no entanto, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De que lado você quer estar? Você quer estar junto de Maria, ao lado de Nossa Senhora, ao lado de Maria Madalena, ao lado de São João, ao lado de Verônica, ao lado do Cirineu? De que lado você quer estar? Pense nisso. Aqui na minha cidade, na minha paróquia, nós somos chamados a aclamar Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos. Nós somos chamados a estar no cenáculo na quinta-feira santa, participando do lava-pés. Nós somos chamados a louvar a Deus e adorar pela instituição da Eucaristia, pelo grande presente do seu corpo e do seu sangue, que Ele nos deu, a Santíssima Eucaristia. E para que a Eucaristia exista, Ele nos deu o sacerdócio. Então, sem padre não tem Eucaristia. Por isso nós louvamos a Deus também pelo dom do sacerdócio, que Ele nos deu na quinta-feira santa. Nós queremos estar unidos a Jesus na via sacra, né? Na sexta-feira santa, na adoração da cruz. A adoração, aquele objeto, é a adoração ao Jesus que está no céu. A Deus, simbolizado pelo crucificado ali. Somente os demônios se recusaram. Né? Dizem os padres da igreja que uma das causas da rebelião dos demônios foi por saberem que Jesus se faria homem e eles não queriam adorar um homem. Então, eles se rebelaram. Isso aí é uma teoria, né, assim, espiritual de alguns padres da igreja. Mas ajoelhar-se diante da cruz de Cristo, ajoelhar-se diante da Eucaristia, fazer esse ato de fé, estar presente na Semana Santa. E, principalmente, né, estar na Vigília Pascal. Ou, se você não puder estar na Vigília Pascal, estar no Domingo de Páscoa.
diz São Paulo que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, é muito estranho que a gente vá em massa para a igreja na sexta-feira e depois, no domingo de Páscoa, a gente não celebra a ressurreição, né? Temos que celebrar a ressurreição de Cristo. Temos que fazer esse último sacrifício, né, de ir na vigília pascal. O Gilmar Rezende me pergunta: padre, os teatros são errados? Olha, eu não acho que são errados os teatros, contanto que sejam piedosos. A gente vê muito teatro por aí que não são piedosos, né, onde se reúne pessoas de má vida, pessoas que não frequentam a igreja, pessoas totalmente erradas, né? Então a gente vê, infelizmente, essa turma do teatro tomada por coisas erradas, né? Muitas vezes fazendo encenações que beiram mais as coisas profanas do que as coisas sagradas, né? Que distorcem totalmente o sentido da paixão de Cristo. E é errado também você deixar de ir para a igreja, celebrar a paixão de Cristo, para ir ver um teatro. Então é muito errado isso, porque o mais importante é você estar na igreja. Então não é errado o teatro. Agora, eu tenho muito receio dos teatros promovidos pelas prefeituras, porque esses não têm nenhuma orientação da igreja, são pessoas que não frequentam a igreja, não, são pagãos imitando a nossa fé cristã. Então, acho bem estranho, né? Então, gente, lembrando, os dias mais sagrados do ano, né, são a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa e o Sábado Santo na Vigília Pascal. E, obviamente, o Domingo de Páscoa, que é o dia próprio da ressurreição. O jejum, ele é obrigatório na Sexta-feira Santa, porque o jejum, aquilo que eu expliquei já em outros vídeos, em outras lives, inclusive na live que eu falava sobre a quaresma, eu expliquei sobre o jejum antes da quarta-feira de cinzas, né? Então, o jejum é na Sexta-feira Santa, o jejum que você vai fazer apenas uma refeição, e a abstinência de carne, onde você não pode comer carne. Tradicionalmente, o Sábado Santo também é dia de penitência, porque Jesus está sepultado, é dia de silêncio. Então, você entre nesse espírito de silêncio. Aconselho muito você, não ligue televisão, não ligue rádio, não escute música, né? Não faça desse dia realmente um dia de silêncio. A partir da Sexta-feira Santa, o Sábado Santo também. Acompanhe as celebrações na sua paróquia, na sua comunidade, certo? Então, não é aconselhável fazer festa, nenhuma comemoração no Sábado Santo, porque no Sábado Santo Jesus está sepultado. Apenas após a vigília pascal, aí sim a gente comemora. Então, depois da vigília, quando você voltar da vigília, aí é dia de festa. Aí você faz festa, aí você come, faz um churrasco, né? Aí você come a carne que você quiser, tá bom? Teatro fora da igreja, obviamente, né? Dentro da igreja não é lugar de teatro, né? Os teatros são feitos fora da igreja. Por que na igreja não é lugar de teatro? Porque na igreja tem o Santíssimo, né? Então, na igreja tem o Santíssimo, então não é lugar de apresentação. Na igreja é lugar de oração e celebração. Tem gente que não entendeu aqui a live fazendo pergunta. Gente, os primeiros cristãos, nos primeiros séculos da igreja, faziam vigília pascal a noite inteira. Nós não fazemos vigília pascal a noite inteira, nós seguimos o missal. E seguindo o missal, a vigília pascal demora talvez 2 horas, no máximo 3 horas, né? Quando se você esticar muito, né?